Agora a gente vai discutir um pouco sobre o impacto da tarifação da água no sistema de tratamento de efluentes líquidos, especialmente domésticos. Então, nós temos um sistema que faz captação, tratamento, distribuição da água para a população. Estima-se que no Brasil a gente tem um consumo médio por habitante a cada dia de 200 litros de água potável. Esses 200 litros são distribuídos para todos aqueles usos que a gente faz normalmente nos nossos domicílios e nos comércios, fora da área industrial. Então seria aquela água de consumo, água de cozimento, água de banho, água de limpeza, tudo aquilo que a gente acabou de comentar, que são os usos que nós fazemos da água potável e que, consequentemente, vai, após esses usos, se transformar no efluente que vai ser coletado, futuramente tratado e destinado. Só que nós temos alguns fatores que são bastante determinantes para esse consumo. Quando nós temos situações onde não há uma cobrança pelo volume consumido, tende-se a ter um mau uso da água. Então é como se eu tivesse acesso ilimitado a um recurso, a valoração que eu dou àquele recurso, ela é muito baixa. Então eu passo a pouco valorizar, eu dou pouca importância para aquele recurso, porque aquele recurso é abundante e aquele recurso me custa pouco. Quando esse recurso ele é finito, quando eu tenho uma expectativa de escassez daquele recurso e aquele recurso me custa caro, eu tendo a valorar melhor, a valorizar esse recurso e tendo a ser mais comedido, mais econômico e fazer uma melhor gestão daquele recurso. Alguns exemplos para a gente entender os extremos. Então, nós pegamos situações de sudeste, nordeste do Brasil, onde a gente tem, em algumas épocas do ano, por exemplo, baixas precipitações, então chove pouco em algumas épocas, os reservatórios tendem a baixar, então a gente tem aquela área de reservação, mas a lâmina d'água armazenada ela tende a baixar, então a gente tem uma disponibilidade hídrica menor, as pessoas acabam tendo que fazer uma gestão melhor desses recursos. Por consequência, nesses lugares, com certeza, a política implementada é de tarifação por volume consumido. Então, na média, a gente tem faixas que vão até 10 metros cúbicos de consumo por domicílio, que é uma tarifa subsidiada. Então, o Estado e os gestores desses serviços públicos, ou não, ou privados, mas sempre com uma política pública ali de incentivo, entendendo que essa é uma família de menor consumo, que esses 10 metros cúbicos representam um consumo bastante estreito, bastante organizado, bem gerido do recurso distribuído e que aquela população, então, ela se enquadra numa faixa de tarifação que pode ter subsídio para que ela tenha acesso. É como se a gente entendesse que o acesso à água potável é um direito universal. Mas, infelizmente, a gente não tem um país que tem condições de subsidiar, de distribuir à população sem custo essa água potável. Então, o que se faz na composição das tarifas é aqueles que consomem menos, e aí a gente entende como esse menos, o limite inferior, 10 metros cúbicos, se enquadram numa faixa que vai ser subsidiada pelas faixas seguintes, que são aqueles que têm um consumo maior e que, então, estabelece que pode pagar mais pela metragem consumida, metragem cúbica consumida. Então, vamos imaginar que numa situação hipotética, mas que é bastante comum acontecer essas faixas, aquelas famílias com consumos de até 10 metros cúbicos por mês, que dá mais ou menos 10 mil litros por mês, vai dar 300 litros por dia, é um consumo razoavelmente baixo, A gente pensou lá em 200 litros por habitante dia, vocês veem como que esse consumo ele passa a ser bem mais escasso para essa população. Então, é como se essa população, por exemplo, pagasse uma tarifa de R$20 por mês. Então, a população, aquele domicílio, a gente chama de unidade de economia, cada unidade, cada hidrômetro a gente chama de economia. Então, a cada economia ligada à rede que recebe essa água, se ela consumir até 10 metros cúbicos, ela vai pagar, então, R$30. Vamos imaginar.
como um limite inferior, uma tarifa de R$ 30. Eu tinha falado 20, mas eu vou pôr 30. Então, essa população paga R$ 30, uma tarifa média de R$ 1 por dia, que entende-se que a população, mesmo sendo aquela família mais carente, né, que tem ali tudo bastante escasso mesmo de recursos, que às vezes é dependente de um plano do governo. As pessoas que são ligadas a esses planos normalmente fazem esse tipo de ligação cruzada com essas tarifações. Elas vão ter uma despesa média de R$ 1 por dia com o consumo de água. Quando você passa, então a gente falou que é R$ 30, R$ 30 por mês. Quando você passa da faixa de 0 a 10 metros cúbicos, R$ 30, mas de 10,1 metros cúbicos para 20, a gente já não vai falar mais em 30. A gente também não vai falar em 60, não vai dobrar. Ele normalmente aumenta mais que o dobro. Então, ela não é proporcional. Aquela de até 10 ela era subsidiada, mas quando ela passa de 10 a 20 metros cúbicos por mês, em vez de R$ 30, ela passa a ser R$ 80, por exemplo. Então, até 10 metros cúbicos é um incentivo para que a população realmente consuma menos água, porque, né, a gente tem um problema de volume de água a ser distribuído e tratado e distribuído para a população, principalmente nesses estados que tem essa questão climática contribuindo para a escassez e para o déficit hídrico em algumas épocas do ano. Então, essas pessoas são incentivadas a gastar mais e elas sabem que se elas passarem aquele limiar que são dos 10 metros cúbicos e mudarem de faixa de consumo, então ela deixa de estar consumindo de 0 a 10 metros cúbicos, passa de consumir de 10 a 30, de 10 a 20. E ela deixa de pagar 30, em vez de passar a pagar 60, que seria o dobro para consumir 20, ela já passa a pagar 80. Então, ela tem aí um acréscimo. E essa diferença já vai começar a servir para subsidiar aquele que está gastando menos. Quando a gente passa de 20 para 30, por exemplo, metros cúbicos por mês, em vez de passar de 80 para 160, ele passa de 80 para 220. Então, ele mais que dobra de novo. Por quê? Porque o gestor, né, aquele que tem ali na política pública autonomia para fazer a composição desse recurso, né, para saber quanto custa para tratar, para fazer a coleta, para fazer distribuição, para atender todo o sistema, para evitar perdas, para fazer manutenção. Ele entende que se um domicílio tem o consumo, por exemplo, de 30 metros cúbicos, é porque ele vai ter em casa talvez uma piscina, porque ele não tem uma preocupação em fazer o reuso da água que ele consumiu ali de alguma outra forma. Então, a gente está criando mecanismos para, não sei se diria impossibilitar, mas inibir o consumo descuidado da água que é distribuída, então dessa água potável. Então, uma forma de valorizar aquela água é colocando o preço dela maior. Então, quando a gente faz essas linhas de tarifação, a gente cria oportunidade para aquele que realmente entende a necessidade dele, que tem uma limitação de recursos, que sabe que se ele ultrapassar aquele volume consumido no mês, ele vai ter uma cobrança que ele não vai conseguir, às vezes, pagar e cumprir. Então, a gente dá um incentivo para essas pessoas e tenta manter ali todo mundo dentro dessa sua faixa. Isso já aconteceu com a energia alguns anos atrás e normalmente funciona muito bem. Então, a tarifação é um mecanismo educativo. Ele acaba sendo um mecanismo educativo porque ele molda o padrão de consumo da população. Então, nessa situação, quando a gente pega o extremo, né, a gente estava falando, então, regiões sudeste, nordeste, que tem um déficit hídrico, as pessoas já têm mais consciência. Quando a gente vai para uma situação como o Amazonas, onde a gente tem visualmente uma disponibilidade hídrica que cega os olhos, né? Você pensa assim, nossa, é tanta água, a gente não precisa se preocupar, a gente tem muita água. A gente realmente tem, né, a maior disponibilidade hídrica per capita mundial. Então, é inquestionável que a gente tenha muita disponibilidade hídrica. Mas a gente ainda está falando de uma disponibilidade hídrica superficial. E no Amazonas, quando a gente tem, né, uma distribuição de água, nem vou dizer potável, a maior parte dos sistemas não é potável, a gente pode discutir isso num próximo take. Essa água,
ela não é tarifada em função do consumo. Então, por exemplo, o Maitá tem uma taxa de consumo de água. Então, não é tarifa, é taxa. Então, independente do volume de água consumida no ambiente doméstico, você vai pagar lá R$22, R$25, é aquele valor, ele tá fixo. Ele não é uma tarifação, não é por consumo, é uma taxação. E quando a gente tem esse ambiente de taxação, a gente perde toda aquela questão educativa que a gente discutiu. E passa a ser muito convidativo para as pessoas o desperdício, né? A falta de consciência de uso pela escassez a gente não tem, porque a gente vê disponibilidade hídrica, a gente tem muita precipitação, então a gente vê chuva, a gente vê rio, a gente vê que todo mundo tem um poço no fundo do quintal, isso acaba, né, parecendo que isso não é uma necessidade, a gente não precisa cuidar, e efetivamente a gente tem uma perda na qualidade dessa água distribuída. Então, por exemplo, em Humaitá, que é onde a gente tem a nossa vivência, a nossa experiência, o que acontece é o seguinte: como não há uma tarifação, só uma taxação, a gente tem um desperdício muito grande no uso da água, a gente tem um desperdício muito grande no sistema produtor, né, dessa água, que seria uma água potável, mas que acaba não sendo no nosso sistema. Por quê? Porque a gente tem perdas mesmo no sistema. Então, entre a captação e a distribuição final lá no domicílio da pessoa, no Brasil, essa média, mesmo nos estados mais desenvolvidos e tudo, a gente tem uma média nacional de 30%, que é um valor, assim, exorbitante, né? Você pensar que tudo daquilo que foi captado de água para poder ser distribuído, tratado e ser distribuído à população, 30% se perde no caminho. No Amazonas, além da gente ter essa falha no sistema, né, que passa a ser só captação, distribuição, então a gente não tem nem o tratamento nem a reservação, a gente tem esse falho, essas duas etapas, elas não existem na maioria dos municípios e especialmente em Humaitá, a gente tem só então captação e distribuição. A gente ainda tem uma perda nesse sistema, que é uma tubulação com defeitos, fissuras, rachaduras, bombas com problema, a questão energética, né? Então, muita oscilação da rede de energia, a gente tem uma perda de aproximadamente 55%. Então, em se pensando, Amazonas hoje, a gente foge, né? Quase dobra a média nacional, que não é boa, e a gente chega perto de 55% de perdas. Isso tudo vai ter um impacto muito grande lá no volume de água que a gente recebe no domicílio. Vocês lembram que no take anterior a gente falou, né, do percentual do coeficiente de retorno? Então, assim, a gente passa a ter um volume recebido muito grande porque as pessoas usam indiscriminadamente. Então, a gente vai ter um consumo maior, como consequência, a gente vai ter um volume de água maior a tratar também. E isso vai ter impacto na tubulação, no custo de tratamento e no ambiente onde a gente vai fazer essa distribuição. Então, agora a gente começa a compor melhor o entendimento de que por que é tão importante que a gente faça um bom uso da água potável, o menor uso possível, né? Então, a gente consumir menos, a gente receber menos, o impacto que isso tem nos depósitos de água, nos reservatórios, na manutenção da qualidade no ambiente, e especialmente no impacto que vai ter no dimensionamento e na gestão do nosso sistema de tratamento de esgoto. Então, a gente vai dar um tempo agora, eu vou mostrar alguns slides para vocês, e aí a gente retoma a discussão.